Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, turma do 5º ano, Direito Ambiental. Vamos lá para a nossa aula 5 dessa quarentena, né? Que é muito doida, mas a gente tem que superar. Então vamos superar, né, gente? Tem uma moda sertaneja que fala bem isso, então vamos ter que superar, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de área de preservação permanente e reserva legal. Pessoal, isso aqui, quando você atua nessa área e você procura atender esse tipo de cliente, tá? É um tipo de cliente que você vai atender e realizar regularizações fundiárias, né? Regularizações de terra, regularização de loteamentos urbanos, né? Ou de área rural para urbana. Também acontece muito alguns pedidos aqui de averbações. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a averbação, o procedimento de cartório, o procedimento administrativo. Também as regularizações de área aqui que nós vamos ter dentro do direito ambiental, junto com o direito administrativo, tá? Alguns órgãos de fiscalização e regularização de área, tá? Nós vamos falar também aqui da pequena propriedade, o que é definido pela lei como pequena propriedade, tá? E o nosso material vai estar aqui no livro Direito Ambiental Esquematizado. Vocês têm esse livro disponível ali na biblioteca da Saraiva. A página que ele começa é da página 242, tá? Vocês vão ver lá. Áreas de preservação permanente, APPs. Então você vai começar o teu estudo ali até finalizar a reserva legal, ok? Então hoje a gente vai ver área de preservação permanente e reserva legal. Professor, é a mesma coisa? De jeito nenhum. Não confunda uma coisa com a outra, tá? Área de preservação permanente, eu vou ter definições jurídicas em cima de áreas que podem estar dentro de unidade de conservação, dentro de RPPNs, tanto na área urbana quanto na área rural. Já a reserva legal está na área rural, tá? Então vou explicar essas diferenças aqui para vocês, porque não pode trocar as bolas, não pode confundir uma coisa com a outra, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa questão, primeiro, a lei de área de preservação permanente, a lei 12.727, tá? O que considera uma APP, tá? Em zonas rurais ou urbanas, tá? Eu tenho essa definição. Professora, a APP, ela pode estar na área rural ou na área urbana? Sim. Como que essa questão cai lá no exame da ordem ou nos concursos públicos? A área de preservação de proteção ambiental somente existe em áreas rurais, de propriedades rurais com regularização de área rural? Não. Também na área urbana, tá? Por exemplo, aqui em Maringá nós temos o Parque do Ingá, nós temos o Parque do Japão. Essas áreas são áreas de preservação permanente, tá? O entorno dos rios, toda a área de entorno de rios vai ter uma delimitação de proteção permanente, ou seja, não pode ser retirada aquela vegetação. O próprio nome já diz, é uma área de proteção permanente. Não pode ser removida, não pode ser retirado nenhum tipo de vegetação. Professora, mas é um brejo, é um mato? Não pode retirar, não pode mexer. É uma área delimitada para preservação permanente. Professora, mas ali é um atoleiro? Também não tem como mexer, é uma área delimitada como proteção permanente, tá? Se você acha bonito ou acha feio, não importa. O que importa é o que a legislação nos coloca. É uma área delimitada e essa área, sim, ela não pode ter nada que afete ela, tá? Ou seja, ela tem esse resguardo jurídico em cima dessa área, ok? Então vamos lá. Faixas marginais também. Professora, que são essas faixas marginais? Faixas marginais são as marginais de beira de rodovia, ao entorno das estradas. Pelo amor de Deus, não vai achar que é algo ambientalmente aqui que vai fazer com que haja um crime, tá? São áreas marginais, áreas que margeiam rios, estradas, estradas rurais, estradas urbanas, estradas federais, estradas estaduais. São marginais, áreas marginais, ok? Essas áreas delimitadas. Por isso que quando vai ampliar uma rodovia, né, tem lá uma plantação de eucalipto, daí fala, nossa, mas vai ter que remover para ampliar a rodovia. No momento que o proprietário do sítio ou da chácara compra aquela terra, ele já vai verificar que tem uma área de margeamento das rodovias ou das estradas que é para possibilidade de ampliação. Então não pode se chegar
muito próximo das estradas. Por isso que você tem que plantar sempre bem antes, fazer aquela porteira lá do carreador bem antes de chegar na estrada, tá? Porque senão você ultrapassa o limite de marginal que você precisa deixar para essa área de preservação permanente, tá bom? Qualquer curso d'água natural, perene e intermitente. O que significa isso? Curso de água natural perene ou intermitente. Perene, pessoal, é aquele que sempre vai ter um fluxo de água. Professora, mas tem uma mina lá em uma propriedade que eu visitei que sai praticamente um fiozinho de água, mas é contínuo, não vai parar. Gente, essa água ela é de extrema importância, é uma nascente sim, tem que ser preservada, mesmo que seja perene, mesmo que seja pouca água. E a questão do intermitente aqui nesse curso d'água, né? Gente, essa questão do intermitente são aquelas minas que aparentemente durante algumas épocas do ano elas secam. Tem agricultor que fala assim, mas a mina secou, lá tinha um olho d'água e secou. Então vou plantar ali em cima, vou fazer, né, vou tombar aquela terra e vou plantar. Não adianta, por quê? Você vai estar cometendo um crime ambiental. Essa pessoa que faz isso está cometendo um crime ambiental, porque ele não respeita uma área de preservação permanente. Mesmo que em algumas épocas do ano, de forma intermitente, essa mina d'água ela venha secar, ou esse olho d'água ele venha secar, tá? Diferença de mina d'água e de olho d'água. É uma mina que ela vai ser perene, ela sempre vai ter uma produção hídrica, uma produção de água. No caso do olho d'água, ele pode sim secar em algumas épocas de escassez hídrica, não choveu durante 3, 4 meses, secou, mas depois o resto do ano sim vai ter produção hídrica, vai ter produção de água, tá? Então, essas são as diferenças aqui. Independente de uma questão ou outra, não pode acabar com essa mina d'água, tá? Nem com o olho d'água, ok? Mesmo que seja de forma perene ou intermitente. Exclui-se os efêmeros, tá? Efêmeros é quando tem valas naturais, quando a água ela fica escorrendo por determinadas localidades, mas que não é uma produção hídrica, não é um olho d'água ou uma mina d'água, ok? Então, nesses casos aqui tem exclusão. Professora, mas tem aquele mapinha, né? Inclusive eu mandei no material de vocês, que é um mapa que coloca, né? Parece uma cobrinha assim, o rio, né? E ele vai ter a margem, o que a lei diz sobre a proteção de margem. Então, vamos lá. Se o rio tiver menos de 10 metros, eu tenho que ter uma área de preservação permanente que caiba em 30 metros na margem dos rios, tá? Como que eu vou fazer a medida? Sempre do meio do rio, ok? Do meio para as bordas, tá? Existem hoje equipamentos a laser que você não precisa, igual antigamente, né? A gente tinha uma roupa de borracha tipo dos Minions, né? E a gente colocava aquela roupa de borracha e ia lá para dentro do rio para fazer a medição via fita métrica, via trena, né? Hoje não, hoje você faz com a trena laser, então você consegue todo o diagnóstico de medição via uma trena laser, né? Se vocês não souberem o que são esses equipamentos, parem o vídeo, façam uma pesquisa para você olhar como que são esses equipamentos, tá? A professora já entrou dentro de vários rios para fazer essas medições. Então, regrinha, tá? Se o rio tem menos de 10 metros, eu deixo nas bordas 30 metros. Se o rio tiver de 10 a 50 metros, eu vou deixar 50 metros de borda. Se o rio tiver de 50 a 200 metros, eu vou deixar 100 metros de borda de área de preservação permanente. Se o rio tiver de 200 a 600 metros, eu vou deixar 200 metros de borda, tá? Desse rio aqui. E se o rio tiver mais de 600 metros, aí eu vou ter o quê? 500 metros de borda nas laterais aqui do rio, tá bom? 500 metros de cada lado, de 200 a 600 de cada lado, 50 a 200 de cada lado, 10 a 50 de cada lado ou 10 metros de cada lado, ok? É obrigatória essa medição por lei, tá? Por isso que quando os policiais ambientais vão em uma determinada propriedade, eles fazem a fiscalização, registram, fotografam e pegam até fotos via satélite para juntar na denúncia de processo, tá? Porque aí o Ministério Público vai proceder a essa denúncia crime
e vai, né, diagnosticar ali se é ou não um crime ambiental em cima dessa medição, tá? Dessa aferição métrica, ok? E se tiver errada essa medição, a gente também vai lá e resolve o problema para o cliente, porque pode sim ter um erro de cálculo de metragem ou de medição. Eu já tive clientes que tiveram essa situação e a gente foi lá e, né, pediu para que fosse arquivado o processo com base em coleta de provas equívocas, né? Houve um equívoco na coleta de provas e nós demonstramos por perícia técnica que aquela metragem foi feita de maneira irregular, ok? Então vamos lá. Como que eu vou fazer essa delimitação das áreas de preservação permanente? Primeiro, quais são as áreas, tá? Se vocês forem fazer prova para INCRA, prova para IBAMA, prova de qualquer área ambiental, estadual, municipal ou federal, vai cair isso aqui. Porque como que você vai ser um fiscal de meio ambiente se você não sabe as áreas que você tem que fiscalizar? Primeira área, em torno dos lagos e lagoas naturais. Professora, lagos e lagoas naturais? Muito bem, tá? Lagos e lagoas naturais. Aqui na nossa região, né, eu não estou me lembrando de algum lago ou lagoa natural, tá? A maioria aqui em Maringá, ela tem rios que foram feitos lagos artificiais, tá? Aqui realmente vai ter lago projetado, mas existem lagos artificiais e lagos naturais. Em torno de reservatório de águas artificiais. Artificiais a gente tem vários exemplos aqui em Maringá, né? O Parque do Ingá, lagos artificiais. O Buracão, né? O Parque ali Alfredo Niffler, é um lago artificial. Todo o escoamento de galeria pluvial das águas de chuvas caem ali no Buracão. A Sanepar, inclusive, teve uma parceria com o município para construir aquele parque. O Parque do Ingá é um lago artificial, tá? Foi todo projetado. Então, esses exemplos são lagos artificiais, tá? Mas tem muitas cidades aqui na região que tem, né, lagoas naturais. A Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, é um exemplo de lagoa natural, né? Se vocês quiserem pesquisar, é uma lagoa natural, tá bom? Nascentes e olhos d'água, tá? A proteção aqui é de 50 metros. Professora, mas aqui eu já sei a definição, já sei que nascente é aquela que sempre vai ter uma vazão contínua e o olho d'água ele pode ter uma vazão intermitente, às vezes, né, dependendo da escassez hídrica, ele pode dar uma paradinha ali na produção hídrica. Sabendo disso, professora, ambos têm uma área de proteção que é circular em volta dessa mina, desse olho d'água, dessa nascente, tá? Qual é a área? 50 metros, tá? Sempre vai ser uma área de circunferência de 50 metros da área de proteção. Professora, por que tem que ter árvores nesses locais? Gente, a árvore ela vai fazer com que todo o sistema hídrico seja ativado, porque quando eu tenho árvore, eu tenho a possibilidade de manter aquela área úmida, aquela proteção efetiva, e isso faz com que haja o cumprimento da produção hídrica, ok? Encostas, restingas e manguezais. Áreas de encostas, tá? Encostas de praias, encostas de rios, são áreas de preservação permanente. Restingas, tá? Restinga, se você não sabe, é aquele matinho que muita gente acha feio lá na praia. Só que aquilo é uma área de contenção de impacto de marés. E é aquilo que faz justamente com que a maré não suba e derrube todas as casas, né? Inclusive aqui em Matinhos, no litoral do Paraná, nós tivemos esse problema. Moradores e prefeitura achavam que aquilo era esteticamente feio, né? Mas retiraram a restinga, que é uma área de preservação permanente. O que aconteceu? A maré subia sem limite e foi derrubando e adentrando ao local que havia construção urbanizada e foi puxando e sugando as casas. Então desvalorizou os imóveis e fez com que houvesse a perda imobiliária naquele local, tá bom? Manguezais. É aquilo que às vezes você vê na novela, nos filmes mangue, onde tem um caranguejo que você tem que enfiar a mão no buraco e pegar um caranguejo, uma delícia caranguejo. Se você nunca fez isso, na sua próxima viagem, programe para fazer isso. Tira todo o estresse, você fica cheio de lama, é uma beleza, tá? Posso dizer isso porque eu já fiz isso, é muito bom.
Bordas dos tabuleiros ou chapadas. No material que eu enviei para vocês, vocês vão ver essas bordas de tabuleiros ou chapadas, ou seja, tá? São locais diferenciados, tá? Por exemplo, Chapada dos Veadeiros. As chapadas, ela tem um alto grau de altitude, tá? Então, quando você vê aquelas encostas ali em chapadas, elas também são áreas de preservação permanente. Vocês vão ver que a foto que eu coloquei no material, eu coloquei a Chapada dos Guimarães e a Cachoeira do Véu da Noiva. Essas áreas, elas são áreas de proteção permanente, tá? Então, não se esqueçam disso também. Topo de morros, montes, montanhas e serras, tá? Isso aqui... Nós temos também a questão cenográfica, né, de proteção, que aí entra a Serra Gaúcha, né, um exemplo muito bom para a gente memorizar. E todas as áreas de 1.800 metros de altitude, por exemplo, o Pico do Agudo aqui do Paraná, ele é uma área de preservação permanente simplesmente pela altitude. Professora, mas só pela altitude? Sim, a altitude já delimita como sendo APP. Veredas, faixas marginais, que eu já comentei com vocês, brejos e alagados, são áreas de preservação permanente. Professora, mas eu acho o brejo tão feio, mas ali tem uma vida, tem um bioma e deve sim ser protegido, ok? Plantio sazonal em pequena propriedade, tá? Também aqui a gente vai ter uma redução de impacto ambiental. Quando essa pequena propriedade ela tiver até 15 módulos fiscais, professor, explica o que é esse módulo fiscal. A gente vai trabalhar bastante isso no direito agrário, tá? Lá eu vou voltar a falar de módulos fiscais para você. Hoje eu vou explicar de uma maneira bem resumida. Módulo fiscal não tem um tamanho padrão no Brasil. Por que não tem um tamanho padrão no Brasil? Porque o INCRA delimita o módulo rural e esse módulo rural vai de acordo com a extensão de área, a fertilidade da terra, são exames físico-químicos dessa terra para saber o grau de fertilidade e como que vai se aplicar dentro dessa extensão agrária. Então, cada módulo rural vai ter uma delimitação de espaço. Por que eu preciso saber o módulo rural? Porque para que seja considerado uma pequena propriedade, ela deve ter até 15 módulos rurais. Grava o número 15, tá? 15 módulos rurais eu enquadro como pequena propriedade. O que pode nessa área de preservação permanente aqui dentro da propriedade rural, da pequena propriedade rural, tá? Pode ter um plantio sazonal, tá? Um plantio que pode diversificar a cultura, por exemplo, milho, soja, combinado com frutas, combinado dentro da área de preservação permanente com plantio de árvores frutíferas, tâmaras, castanhas. Essas áreas elas têm a possibilidade de ter diversificação, ou seja, lá na área de preservação permanente, em torno dos rios, pode ter plantação de mexerica, de abacate, de banana, tá? Tudo isso fazendo agregação dentro dessa área de preservação permanente, tá bom? Isso são modalidades de diversificação de plantio para pequenas propriedades, tá bom? Lógico que aqui a Emater, aqui no caso do Paraná, fiscaliza e autoriza esse tipo de plantio, tá? Tem que ter o menor grau de impacto possível ou nenhum grau de impacto, por isso a compatibilidade de área de plantações. Atividade de baixo impacto ambiental não pode ter um impacto aqui nessa área e depende do CAR. Professor, o que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural ele é feito via georreferenciamento, ou seja, eu delimito toda a propriedade para que haja dentro desse CAR todas as informações do proprietário, da propriedade, do tipo de lavoura, do tipo de plantio, o tipo de extração vegetal que é feito, se é uma área de subsistência ou não, tudo isso vai ser colocado no CAR, tá? No Cadastro Ambiental Rural. Eu vou falar um pouquinho mais deles aqui quando a gente falar de reserva legal. O que acontece aqui, pessoal? A finalidade do APP, isso aqui cai muito nas provas, tá? Conter erosão, tá? O que é erosão? É aqueles buracos gigantescos que a água da chuva promove, porque não tem raiz, não tem fixação do solo e em casos muito graves vira uma vossoroca. O que é uma vossoroca, professora? É quando chega a perfuração, quando aquela terra que vai sendo aprofundada ali vai até o lençol freático, ou seja, vira um sumidouro, não tem mais fim. Toda a terra vai caindo ali dentro, tá? E vai sugando tudo que está em volta.
A gente tem uma vossoroca muito grande aqui em Maringá, no Bosque 2, tá? Vai sugando as árvores, sugando tudo que está em volta, vai sugando para aquele buraco. Isso é muito grave. Então, a Universidade Estadual de Maringá tem projetos com a área da geografia para que possa fazer a contenção dessas vossorocas, tá? Enchentes, deslizamentos de terras, a finalidade é proteger áreas de restinga, área de várzea, que é fundo de vale, tem que proteger essas áreas. A fauna, a flora, fauna, tá, gente? Animaizinhos, flora, plantinhas, valor científico de proteção, tá? Então, essas proteção de rodovias, ferrovias e para gerar também o bem-estar público e garantir áreas úmidas, tá bom? Então, a finalidade da APP é tudo isso. É muito importante que haja as áreas de preservação permanente, tá? Por lei, instituídas por lei e cobradas. E quando há o ferimento dessas áreas de proteção permanente, gera um crime ambiental. Outras áreas de uso restrito, tá? Professora, tem a área de preservação permanente, a área de uso restrito? Sim. O que é uma área de uso restrito? Anotem aí ou parem o vídeo quando vocês desejarem. O que nós vamos ter como área de uso restrito? O Pantanal é uma área de uso restrito, só cabe visitação e funções ecológicas e científicas, não pode haver desmatamento, não pode haver impacto nenhum na área pantaneira, tá? Se vocês tiverem a possibilidade de conhecer, eu já fiz essa viagem para conhecer a Transpantaneira, é fantástico. Vão para dormir lá no meio do Pantanal, você não pode ter medo de bicho, né? Porque aparece cobra, aparece tudo. É maravilhoso, é fantástico, é fenomenal, tá? Vejam as fotos, pesquisem um pouco sobre o Pantanal. Tudo que acontece de impacto no Pantanal, no Amazonas, né, na região amazônica, afeta aqui a nossa região sul. Por quê? Todos os ventos úmidos de chuva que vêm para cá, vêm por essa área de convergência do Atlântico Sul, ou seja, as nuvens de água carregadas que vêm para a chuva aqui na região sudeste e sul, vêm em detrimento do Pantanal e da Amazônia, tá? Da Amazônia, legal, da área, região amazônica. Então, todo o impacto que tem lá, a agressão vem aqui para nós. Por isso que quando falta chuva, acontece seca, escassez hídrica, é consequência dessas não chuvas que estão acontecendo porque teve impacto lá em cima, tá bom? O que mais acontece aqui? A área de uso restrito, nós temos os salgados, tá? Professor, o que é uma área de salgado? É uma área de inundação frequente com a água do mar, tá? A água do mar faz inundações frequentes naquelas áreas e fica uma área de salgado, tá bom? Onde o pH fica acima de 100, em cima de graus de sal, ok? E aqui nós temos também os apicuns, tá? Professor, o que é um apicum? Olha só que nome bom para você dar para o teu cachorro, para o teu gato, né? É que essas áreas que um dia foram florestas e mangues, então também são áreas marítimas salgadas, tá? Que sofreram um ressecamento, mas que podem voltar a ser essas áreas, se tiver um aumento das marés ou um encontro de rios, né? Foz, né? Encontro de rios com a água do mar. E isso, gente, serve para um equilíbrio biogeoquímico desse estuário, porque é como se fosse um berçário natural para a reprodução de peixes, caranguejos, camarões. É um berçário natural, então isso contribui para esse equilíbrio biogeoquímico, tá? E dentro dessa zona costeira, nós temos a definição de ZEE, Zona Ecológica de Zona Costeira, tá? Da zona costeira, ou seja, é uma área de preservação permanente denominada como ZEE, só que essa proteção é para a zona costeira. E também proteção e organização do território, porque assim, gente, nós tivemos duas situações brasileiras aqui que foram bem polêmicas, que é a questão dos criadores de camarão, que tem um conflito muito grande com as comunidades tradicionais, porque eles querem também aquela área, né, para produzir camarões, só que as comunidades tradicionais não querem que haja uma afetação nesse equilíbrio, tá? Existem vários conflitos, inclusive eu coloquei no material de vocês um conflito aí da comunidade do Ceará, tá? Uma outra situação é a situação aqui de pedido de licença e a rima para invadir a área de preservação permanente, que é próxima ao mar, para fazer condomínios fechados. E isso não pode acontecer. Inclusive, nós tivemos o caso aqui do condomínio, né? Ficou famoso no Brasil
porque é o caso do condomínio lá do Neymar, no Guarujá, e esse condomínio, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar, ele foi liberado ao público. Gente, é um condomínio que é outra coisa no mundo, né? Se você nunca se sentiu pobre, vai lá que você vai se sentir pobre, porque tudo lá é fenomenal, tá? O top da galáxia. E o que que acontece? Fecharam a entrada e não era para ninguém entrar, mas trata-se de uma área de preservação permanente que dá continuidade ao mar. E o que que o governo fez lá, né? O prefeito abre as cancelas, então todo mundo pode ir lá visitar o condomínio do Neymar. Acabou a privacidade, porque é uma área de preservação permanente. Não pode haver obstáculos para qualquer pessoa do povo adentrar nessas áreas, ok? E aqui, pessoal, dentro dessa questão a gente finaliza a área de preservação permanente e eu vou entrar rapidamente aqui na reserva legal, tá bom? Reserva legal, que a lei delimita. Lei 4.771 de 65. Gente, lá em 1965, esse foi o primeiro Código Florestal. Eu já falei para vocês dessa legislação. Só que ele foi atualizado em 2012, pela Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal. Professora, já tinha previsão de área de preservação permanente e reserva legal naquela lei? Sim, só que agora a gente vai partir para a reserva legal. É curtinho, mas é bem bacana para a gente trabalhar. Gente, aonde que vai ter a reserva legal? No interior da propriedade rural, tá bom? Aqui eu vou ter a necessidade de uso sustentável dos recursos naturais, tá bom? Para que eu tenha a conservação, a reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e o abrigo para a fauna e para a flora. Ou seja, gente, é necessário aqui, segundo o artigo 15 da lei, tá, do novo Código Florestal, o código, né, computar aqui com a área de preservação permanente. O que significa isso? Quando você passa numa estrada e você olha uma propriedade rural e você vê um resquício de mata, ele é meio quadradinho, meio arredondado, aquilo ali significa os 20% aqui na nossa região, tá? Eu já vou falar da porcentagem. Esses 20% ali daquela florestinha ali no meio da propriedade é a área de reserva legal. Mas o porquê que em 2012 isso não ficou delimitado, separado da área de preservação permanente na propriedade? É como se eu pegasse assim, ó, vou pegar essa folha para delimitar para vocês, tá? Aqui, né? Aqui fosse a propriedade rural toda. Aqui você tem a margem do rio, tá? Aqui a margem do rio, a área de preservação permanente, delimitada por lei, e aqui em cima tivesse uma florestinha, delimitada como área de reserva legal. Antes era assim que era feito, a averbação no cartório era feito dessa maneira. Eu tenho os 20%, vou averbar lá no cartório em cima dessa delimitação de 20%. Mas com a nova lei foi possível agregar a área de reserva legal com a área de preservação permanente. Por que que isso foi possível? Porque eu não tenho a possibilidade de proteção necessária aqui para os animais, para as águas, e isso não gera um corredor da biodiversidade, vai ficar afastado e isso gera impactos ambientais. Então, por isso foi agregado a área de preservação permanente, tá? Outra situação importante para você se lembrar lá do direito civil é a obrigação propter rem. O que significa isso? Essa obrigação ela recai sobre a coisa, sobre a propriedade. Eu recebi de herança aquela propriedade, não quero manter a reserva legal. Posso? De jeito nenhum. Não é se você gosta ou se você não gosta. Você, no momento que adquire, é obrigado a manter. É uma obrigação que é da coisa, que é da propriedade, não é inerente à pessoa, ok? Outro fator aqui que cai bastante nas provas de concurso são os percentuais, tá? Como que eu delimito os percentuais? Se o imóvel tiver em uma área de floresta, você tem a obrigação de deixar de área de reserva legal 80%, né? Teve um debate muito grande aqui lá na casa do Clodovil, que tinha que demolir a casa dele, né? E foi solicitada a demolição. Por quê? Houve uma afetação de mais de 80% da área, então tinha que ser demolido. O imóvel está lá no cerrado. Professor, até quanto que eu tenho que deixar de área de reserva legal? Mais APP, 35%. Eu tenho que deixar nessa propriedade se a casa for lá no cerrado, se o imóvel rural for lá no cerrado.
E se for em Campos Gerais, por exemplo, aqui no Paraná é considerado, né, na nossa planície, um imóvel rural de Campos Gerais, então nós temos 20%, tá? Aqui na nossa região. Ocorre uma flexibilização aqui, tá, pessoal? Quando a área rural ela serve para tratamento de esgoto, eu sempre levo os alunos na visita técnica com a ET, com a ETA, né? No caso aqui em Maringá, a estação de tratamento de esgoto é numa área rural. Professora, mas essa área ela fica desmatada, não precisa da reserva legal? Por que não? Porque eu vou ter uma barreira de contenção de fluido. O que significa isso? Na beira do rio, eu tenho que despejar o esgoto tratado. Faço todo um tratamento em bacias para depois despejar isso lá no rio, tá? Bacia de reatores de esgoto, tá bom? Porque depois eu vou falar um pouquinho de bacia um pouco diferente. E em volta dessa área eu vou ter plantações de eucalipto, eu vou ter bloqueios de plantação para que esse odor do tratamento não vá para a área urbana, tá bom? Então é uma área diferenciada, então essa é uma das exceções. Outra situação que eu tenho aqui que pode gerar exceção, a alagados, né, a área de desapropriação para usinas hidrelétricas, tá bom? Para produção de energia hidrelétrica. Essas são as duas exceções que a lei traz, que eu posso remanejar a reserva legal com a área de preservação permanente, tá? Eu só posso ter uma redução de área de reserva legal quando eu tiver a recomposição, tá? Então, digamos que você adquire uma fazenda, que você fala assim, mas eu gostaria de reduzir a área de reserva legal nessa fazenda, mas eu posso fazer recomposição em outra área? Pode, desde que autorizado pelo órgão ambiental e fiscalizado também pelo órgão ambiental, tá bom? O que o órgão ambiental aqui exige? Esse órgão ele é estadual, no caso aqui nosso, o IAP, né, o Instituto Ambiental do Paraná. Esses órgãos eles têm que ter registro no SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Pela política ambiental. Tem que, essa propriedade no CAR, tá? Ela tem que ter registro no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, e tem que estar fazendo parte de um plano de bacia hidrográfica, tá? Essa bacia hidrográfica é aquela bacia que eu sei de todos os rios da região ou os rios que cortam a propriedade. Não é a bacia de tratamento de esgoto, tá bom, pessoal? Aquela lá é de um reator de tratamento de esgoto, tá? Outra situação que a gente vai ter aqui é um manejo sustentável sem propósito de comércio, tá? Eu posso ter um manejo sustentável de duas formas, para propósito comercial e sem propósito comercial. E isso aqui depende do quê? Do registro. Como que eu vou fazer esse registro de averbação da propriedade rural, tá? Você vai fazer no registro de imóveis ou, independente disso, se o proprietário tiver o CAR, tiver o Cadastro Ambiental Rural, ele desobriga a averbação. Por quê, gente? Essa medição é toda por georreferenciamento. Então, aqui eu vou entregar uma planta, a apresentação de planta do local, onde que está a casa, onde que está todo o georreferenciamento do local, com um memorial descritivo, com todos os dados de georreferenciamento dessa propriedade. Isso reflete na cobrança de tributo, tá? Se for uma área urbana, vai ter a cobrança de IPTU. Se for uma área rural, vai ter uma cobrança de TR. Então, isso é muito importante você saber também. E dentro dessa certidão de registro de imóveis, eu vou ter a delimitação de perímetro e localização da propriedade. Gente, pela questão da APP e da reserva legal era isso. Eu acho que esses pontos são primordiais, tá tudo no livro de vocês. É uma aula um pouquinho extensa, mas vale a pena vocês aprenderem esses conceitos, ok? Até a próxima, galera!